Olá pessoal, aqui é a professora Maria Cristina, da Escola Estadual do Ensino Médio Demetrio Ribeiro, de Alegrete. Estou falando diretamente para as turmas 105, 106 e 107 do novo ensino médio. Então, pessoal, queridos alunos, né, dessas turmas, eu estou corrigindo as questões aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, da página 10 do nosso polígrafo de matemática. Então, vamos ver. A primeira questão diz o seguinte: dada a função real f de x igual a 2x mais 3, definida sobre o conjunto A igual, né, 1, 2, 3, 4, que é o conjunto A, são os números que compõem, né, o x, apresente o conjunto de todos os pares ordenados pertencente à função f. Então, essa aqui, pessoal, é a nossa lei de formação, certo? Então, nós vamos seguir essa lei de formação, como ela serve como uma fórmula, tá? E vamos trabalhar com esses números aqui, 1, 2, 3 e 4. Então, o que nós vamos fazer ali? F de 1, depois vamos calcular F de 2, depois vamos calcular F de 3 e depois vamos calcular F de 4, tá? Então, o que a gente vai fazer? Em cada uma delas ali, nós vamos substituir o x por esses números aqui. Então, ó, 2 vezes 1 mais 3, tá? Vou montar todas elas primeiro para depois resolver. Depois, f de 2. Então, novamente, ó, no lugar do x eu coloco 2 mais 3. Depois, 2 vezes 3 mais 3. Depois, 2 vezes 4 mais 3. Então, observem que esses números aqui, pessoal, ó, eles são o quê? São esses números do conjunto A. Então, dada a função f de x igual a 2x mais 3, que é a lei de formação, definida sobre o conjunto, né, A igual. Então, é uma função, na verdade, vamos dizer que como se fosse a de A por B, tá? Então, o A são os elementos de x e o B, no caso, os elementos de y, tá? Nos pares ordenados que nós temos x e y em cada par ordenado. Então, vamos ver. O que a gente faz primeiro aqui? Nós temos uma multiplicação e uma adição. Então, sempre as multiplicações primeiro. Então, 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, que é igual a 5, tá? Agora, 2 vezes 2, 4, mais 3 igual a 7. 2 vezes 3, 6, mais 3 igual a 9. Depois, 2 vezes 4, 8, não coloquei sinal de igual aqui, mais 3, 9, 10, 11. Então, esses valores aqui, pessoal, ó, são os valores referentes ao y, né, nos pares ordenados. Então, o que pergunta para nós, ó? Apresente o conjunto de todos os pares ordenados pertencente à função f. Então, vamos dizer, né, que os pares ordenados é o produto de A por B, tá? E vamos colocar todos os pares ordenados, ó. Primeiro, quando o x foi 1, o y é 5. Então, 1 e 5, tá? Depois, quando o x foi 2, o y foi 7. Depois, quando o x teve valor 3, o y teve valor 9. Depois, quando o x teve valor 4, o y teve valor 11, tá? Então, os pares ordenados são esses aqui, pessoal. 1 e 5, 2 e 7, 3 e 9 e 4 e 11, tá? Para vocês conferirem com as atividades do caderno. Agora, vamos para a atividade número 2. A atividade número 2 diz o seguinte: qual conjunto é formado pelos valores f de 0, f de menos 3, f de 2 e f de 10, se a função dr por r está definida por f de x igual x ao quadrado menos 4x mais 7. Então, a função do segundo grau ali. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Então, eu vou substituir primeiro por 0, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa lei de formação, no lugar do x eu vou colocar o 0, tá? Eu vou fazer bem espaçado aqui, ó,
para vocês entenderem jeitinho. Depois eu vou fazer por menos 3. Depois eu vou fazer por 2. E por último eu vou fazer por 10. Tá? Então, primeiro aqui é f de 0. Então, 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 7. O que eu resolvo primeiro? Resolvo primeiro a potenciação. 0 ao quadrado, 0. Depois a multiplicação. Menos 4 vezes 0, 0, né? Então, menos 0 mais 7. Aí corta os zeros aqui, né, pessoal? O zero até, né, quisesse nem precisava colocar, que é igual a 7. Então, o que sobrou aqui? 7, tá? Depois aqui, f de menos 3, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar novamente ali, ó. No lugar do x, coloco menos 3. Então, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes menos 3, mais 7. Tá? Então, retomando. Menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes menos 3 e mais 7. O que fizemos primeiro? Potenciação. Então, menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, mais 9. Agora fizemos, né, a multiplicação, ó. Menos 4, né, que já era da fórmula, da lei de formação. Menos 4 vezes menos 3, mais 12. E o mais 7. Tá, pessoal? Então, quanto que vai ficar ali? 12 mais... 12 mais 9, 21. 21 mais 7, 28. Tá? Agora, f de 2. O que eu vou fazer? No lugar do x, eu coloco 2. Então, 2 ao quadrado. Quando é positivo, não precisa colocar parênteses, tá, pessoal? Quando é negativo, a gente tem que colocar. Então, 2 ao quadrado menos 4 vezes 2, mais 7. O que fizemos primeiro? A potenciação. Então, 2 ao quadrado, 4. Depois fizemos a multiplicação. O 2 é positivo, então menos com mais, menos. 4 vezes 2, 8. Mais 7. Aí, gente, olha só. Quando a gente tem só subtração e adição, o que a gente faz? Fizemos, né, da esquerda para a direita na ordem que aparece. Então, o que aparece primeiro? 4 menos 8. Tenho 4, devo 8, devo 4. Devo 4 e ganho 7, fico com 3, tá? E depois, o f de 10, pessoal. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 10. Então, 10 ao quadrado, menos 4 vezes 10, mais 7. Faço primeiro a potenciação, 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Aqui é positivo, então menos com mais, menos. 4 vezes 10, 40, mais 7. Aí, novamente, pessoal, fizemos da esquerda para a direita na ordem que aparece. 100 menos 40, 60. 60 mais 7, 67. Essa aí, pessoal, eu não sei se é de múltipla escolha, eu vou dar uma olhadinha no polígrafo, tá? Precisarem, assim, tirar uma foto, alguma coisa, vocês aproveitem e tirem agora, eu vou verificar o polígrafo. Então, essa aí é a questão número 2 do polígrafo da página 10. Ela tem alternativas, tá? Então, as nossas respostas, o que a gente achou? 7, 28, 3 e 67. Então, a resposta correta, pessoal, até colocar o polígrafo aqui, ó, tá? É dessa página aqui, né? Então, a resposta correta é essa aqui, ó, a letra C, alternativa C, tá? Então, alternativa C. Tá? Agora vamos para a questão número 3. A questão número 3, pessoal, nos diz o seguinte, ó. Se uma função do primeiro grau é da forma f de x igual a ax mais b,
tal que B é igual a menos 11 e f de 3 é igual a 7, obtenha o valor da constante A. Então, eu vou escrever aqui embaixo para ficar melhor para vocês entenderem. Ó. F de x igual a AX mais B, tá? Então, gente, olha só. F de 3 é igual a 7, ou seja, quando x aqui vale 3, o meu f de x aqui vale 7. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o 7 aqui no lugar do f de x, o a eu vou copiar, no lugar do x eu vou colocar o que? Eles foi substituído por 3 para ter o resultado 7. Então, a vezes 3, mais, e o b, por quanto que está mandando substituir o b? Por menos 11. Então, eu coloco aqui, ó, menos 11. Que aí eu vou fazer uma regrinha decimal aqui, ó, que funciona com a multiplicação, tá? Então, 7, copio novamente, a vezes 3 ou 3 vezes a, 3a, e aqui mais com menos, né, menos 11. O meu objetivo aqui é descobrir o valor do a, tá? Então, esse 3a aqui, ele tá somando, eu posso passar ele para lá e passar o 7 para cá, ou posso passar o 11 primeiro, então vamos passar o 11 primeiro. Então, copiamos o 7, esse 11 aqui, pessoal, que está diminuindo, vai passar para o outro lado somando, tá? Então, mais 11 igual a 3 vezes a, tá? Aí, 7 mais 11, 18. 18 igual a 3 vezes o A. Esse 3 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Tá? Logo, o A igual a 6. Tá, pessoal? Então, aqui tanto faz, ó. Se vocês quisessem, ó, ter passado 3A para o outro lado e trabalhado com 7 mais 11 aqui, também é o mesmo resultado, não vai alterar em nada, tá? Agora vamos para a nossa última ali, que essa aqui sim forma um sistema de equações, e por isso que eu mandei aquela videoaula revisando para vocês. Mas é bem simples também, pessoal, sem mistério. Então vamos ver. Usando f de x igual a ax mais b, e sabendo-se que f de menos 2 é igual a 8 e f de menos 1 é igual a 2, obter os valores de a e b. Então, vamos escrever aqui de novo para nós enxergarmos. Ó. F de x é igual a ax mais b. Esse f de x, pessoal, é a mesma coisa que eu tivesse... colocado o y lá do par ordenado xy, porque nos pares ordenados, ó, é sempre x e depois é y, tá? Então, o que eu vou fazer, ó? Vocês fizeram aquela outra que é bem semelhante, só que aqui vai formar um sistema de equações. Então, f de menos 2 igual a 8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Aqui eu vou fazer, ó... não, vou fazer aqui, ó. X igual a menos 2. Tá, ó, quando x for menos 2, o f de x vai ser igual a 8. E aqui eu vou fazer, ó, o x igual a menos 1, tá? Então, olhem só, quando x é menos 1, o f de x, ele é igual a... Quando o x for menos 1, o f de x vai ser igual a 2. Quando o x for menos 2, o f de x vai ser igual a 8, tá? Então, o que eu faço? Ó? Pego a fórmula, tá? F de x é igual a x mais b. Então, o f de x, pessoal, olhem só, ele vai ser 8 quando o x for menos 2, mais b, tá? Aí depois, vamos ver o outro lá, vamos fazer separadinho aqui, ó, só pra gente montar, depois nós fizemos o sistema de equação. Agora aqui, ó, f de x igual a ax mais b, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? O f de x vai valer quanto? Vai valer 2 quando o x valer menos 1. Então, a vezes menos 1 mais b, ok? Então, agora sim nós vamos montar o nosso sistema de equações. Então, ó, 8 é igual a vezes menos 2, menos 2a, mais b. E aqui, 2 é igual a vezes menos 1, menos a, mais b.
Então, agora, gente, eu vou montar o meu sistema de equações. Só que eu vou escrever de outra forma aqui, ó. Aqui eu posso escrever assim, ó. Menos A mais B igual a 2. E aqui eu posso escrever, ó. Tá? Só inverter os termos ali, ó. Menos 2A mais B igual a 8. Aí, agora, o que eu vou fazer? Montar o meu sistema de equações do primeiro grau, tá? Aí, gente, olha só. Vou copiar as duas equações, tá? Por que é um sistema? Porque envolve mais de uma equação, tá? Mais B igual a 8. E aqui, menos A mais B igual a 2, tá? E uso sempre essa chavezinha aqui, ó. Aí, pessoal, o que eu tenho? Tenho várias formas de fazer um sistema de equação, né? Mas eu expliquei para vocês aquele dia o método da substituição e o da adição. O da substituição, pessoal, eu isolo um deles e substituo na outra. Mas eu posso fazer o da adição. O que eu vou fazer no da adição? Eu vou multiplicar toda essa linha por menos 1 para tornar esse B aqui negativo, ó. Então, vezes menos 1. Como é que vai ficar toda essa linha? Vai trocar o sinal de toda ela. Então, vai ficar 2A positivo, aqui vai ficar menos B e aqui vai ficar menos 8, tá? Aí, a outra linha vai permanecer como está, ó, a outra equação, ó, menos A mais B igual a 2. Observem que o que eu tenho aqui? Eu tenho simétricos. Deixa eu pegar uma caneta de outra cor. O que eu vou fazer? Eu vou cortar esses dois B, né, que vai dar 0, e vou juntar esses dois aqui, ó. Mais 2A menos A dá 1A. Tenho 2 e devo 1, pago o que eu devo e fico com A. A igual a, devo 8 e tenho 2, entrego os 2 que eu tenho e fico devendo 6. Então, o A aqui eu já tenho. Aí, o que eu faço? Eu pego qualquer uma das linhas ali, ó. Posso pegar essa primeira aqui, ó. Menos A mais B igual a 2. Então, no lugar do menos A, o que eu vou colocar? Eu coloco menos e depois, entre parênteses, eu coloco menos 6, ó. Mais B igual a 2. Aí, faço a regrinha decimal aqui, ó. Menos com menos, mais. Então, 6 mais B igual a 2. Esse 6 está somando, passa para o outro lado diminuindo. Então, 2 menos 6. B igual a menos 4. Tá? Então, a resposta, pessoal, o que diz ali, ó? Usando, né, o f de x igual a x mais b e sabendo quais são os valores de a e b. Os valores de a e b são esse aqui, ó, tá? E se fosse um sistema de equação assim solto, né, só para vocês calcularem, a resposta seria, né, o par menos 6 e menos 4, o a primeiro para depois o b. Se eu quiser fazer a verificação, pessoal, olhem só, menos A mais B igual a 2. Menos A, menos 6. Então, menos 6. 6 positivo. Mais, ó, 6 positivo. Menos 4, 2. Tá certinho, fechou. Agora aqui, menos 2 vezes A. Menos 2 vezes menos 6. Vai dar 12 positivo. 12 menos 4, 8. Tá? Fechou direitinho. Tá, pessoal? Corrijam aí né... tenho certeza que vocês devem ter acertado todas ou a maioria, né? Mas façam a correção no caderno de vocês, tá? Obrigada por hoje, um abraço a todos.